Vamos à palavra de Deus. Feche seus olhos aí no seu lugar mesmo, sentado. Traga à memória agora uma das maiores alegrias que você teve por conhecer a Jesus. Faz esse exercício agora. Nós fizemos da gratidão. E lembre-se agora disso. Somos gratos a Ti, Pai, por tão grande amor. Por nos trazer esperança, salvação. E a capacidade de vivermos uma vida que é para a honra e glória do Teu nome. Por isso, continua a falar conosco nessa manhã, Espírito Santo. Ministra o nosso coração. Que a palavra penetre, convencendo-nos, levando-nos a conhecer ainda mais do coração do Pai. Nós consigamos nessa manhã sair gratos pelo que nós temos, gratos pelo que o Senhor Jesus fez na cruz, gratos porque há muito mais na presença do Pai. Nós te agradecemos, em nome de Jesus nós oramos, amém. Amém. Hoje eu quero continuar com vocês o que nós temos falado na nossa série sobre a nova aliança. Lembrar que nós temos ali o livreto que você pode comprar para estudar na sua casa, fazer a sua devocional, ele. E hoje, se puder trocar aqui para mim a projeção, Gessé, por favor, trocar aqui a tela, para eu poder ver. Eu quero falar sobre o maior benefício que nós temos na nova aliança. O maior benefício que nós temos na nova aliança, a intimidade com o Pai. A nova aliança que é Jesus Cristo morrendo na cruz por nós, nos dando salvação, remissão dos nossos pecados, é maravilhoso. E é uma obra completa que Jesus fez. Mas eu queria lembrar você que para esta vida aqui na terra, enquanto nós estivermos aqui, não existe nada mais precioso e importante do que a intimidade com Deus. Lembra que Jesus ele veio substituir o antigo sistema da velha aliança pelo sistema da nova aliança baseada no Espírito. O Espírito Santo que habita no meu e no seu coração. O Espírito Santo que é o próprio Deus falando conosco e ministrando ao nosso coração. E com isso nós temos duas maneiras de se relacionar com Deus. A antiga maneira, que é distante, e a nova maneira, que é pessoal, que é íntima. E quando Jesus morreu na cruz por nós, gente, Ele nos trouxe muitas bênçãos. Se eu te falasse qual que foi o maior benefício de Jesus ter morrido por você na cruz, você poderia falar da salvação, da vida eterna, de não ser mais escravo do pecado, de poder ter uma vida de paz, ser justificado, ter uma alegria, não andar mais condenado. São tantos os benefícios e os feitos maravilhosos da cruz. Mas nessa manhã em particular, quando eu estava refletindo e pensando, o Senhor colocou no meu coração que existe implicações da cruz que transformam a nossa vida hoje. A cruz não fala só sobre a nossa vida eterna, e fala sim sobre a nossa vida eterna, nós vamos viver eternamente com Cristo, isso é maravilhoso, é um baita de um benefício, baita de uma alegria, a graça completa. Agora, o que nós fazemos aqui? O que nós fazemos aqui com esse benefício? Tem algo que se nós só temos por causa da nova aliança, que é a intimidade com o Pai. Você pode repetir isso comigo? Intimidade com o Pai. Isso só vem depois da nova aliança. Olha o texto da Bíblia, de Êxodo,
25 e Êxodo 33. Eu quero te mostrar que sempre houve um desejo do Pai, de Deus, de se relacionar conosco no Éden, e sempre houve também um desejo do homem tentar se relacionar com Deus. Por causa da dureza do coração, nós, humanidade, nós gostávamos dos nossos próprios caminhos, das nossas próprias vontades, mas Deus sempre quis se relacionar conosco. Isso é importante para Deus, sabia disso? Cutuca a pessoa do seu lado e fala, isso é importante para Deus. Fala aí para ela, olha no olho dela, fala isso aí, fala, isso é importante. Acredita, pode acreditar. Pode acreditar. Às vezes a gente se esquece disso, como meu pai mesmo disse, às vezes a gente fica com uma sensação de que Deus se esqueceu de algumas coisas, mas Ele não se esquece de nós. Amém, gente? Ele não se esquece. Olha o que diz Êxodo 25. Deus falando, instrua os israelitas a construírem para mim um santuário, para que eu viva no meio deles. Devem fazer esse tabernáculo, a sua mobília de acordo com o modelo que eu lhes mostrarei. Deus queria tanto habitar, não poderia habitar fisicamente dentro do povo de Israel, porque eles não tinham um novo coração, mas Deus falou assim, eu vou dar um jeito, eu vou criar um tabernáculo, um lugar que é santo, para eu estar no meio deles. Sempre foi a vontade de Deus, mesmo com o homem em pecado. Olha aí o texto de Êxodo 33, como que acontecia isso? Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento a certa distância, e chamava de tenda da reunião. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor, ia até essa tenda fora do acampamento, e sempre que Moisés se dirigia a essa tenda para encontrar a Deus, para ter nesse santuário, o povo se levantava e permanecia em pé, cada um junto à entrada da sua própria tenda. Observavam então Moisés até ele entrar na tenda, e logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia, e ficava suspensa no ar, à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Você consegue visualizar essa cena? O céu está limpo, mas vem uma nuvem, e para, e todo israelita está na porta da sua tenda olhando, o Senhor está ali. Era um zelo, era uma coisa preciosa, Deus estar no meio do seu povo. O salmista então, no Salmo 61, ele diz, ó Deus, Tu és meu Deus, eu te busco de todo o coração, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu corpo anseia por Ti nessa terra seca, exausta e sem água. Sempre foi o desejo de Deus, o nosso Pai, desde Gênesis da criação, habitar conosco, mas não para um relacionamento de vigia, que a gente tem essa percepção de Deus. Deus quer ter um relacionamento conosco para ficar atrás da árvore. Errou, né? Eu vi. Às vezes você tem essa impressão de que Deus é o Deus da pegadinha, é o Deus da armadilha. Não, Deus nunca ficou em nenhuma demonstração da Bíblia oculto e aparecendo, ahá, te peguei. Ele sempre foi claro, construam um santuário para mim. Construam um tabernáculo para mim, eu quero estar no meio de vocês. Deus não é um Deus frio e distante, Ele é um Deus pessoal e amoroso, só que só desfruta disso quem tem intimidade. Se a gente não é íntimo, a gente tem a impressão, e o nosso entendimento é no máximo o que talvez uma outra pessoa diz para a gente. A gente constrói às vezes a nossa experiência cristã com Jesus, baseado na história de outras pessoas. Então nós buscamos profetas para dar palavras de direção, e Deus está falando, eu quero falar com você. Nós buscamos centenas de mensagens e centenas de livros para tentar responder a uma necessidade pessoal e íntima nossa, e Deus está falando, eu quero falar com você. Eu não sou contra ler livros, eu não sou contra ter conselhos, eu não sou contra ouvir mensagens, mas quando o nosso relacionamento com Deus é dependente disso,
tem um problema. Porque o maior interesse do Pai é se relacionar comigo e com você individualmente. Por isso que uma das características de Deus é onipresença. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Se Deus não fosse onipresente, aí tinha que ir em um, tinha que ir em outro, mas Ele é onipresente. Davi foi um dos homens que clamou por essa intimidade. São muitos salmos, não só de Davi, como de Asaf, dos levitas ali, que relata, gente, um desejo constante. Eu quero estar na presença. Vale mais um dia em teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. O meu desejo, é o meu desejo. Os salmistas, aqueles que adoram os levitas, muitos desses, eles tiveram essa percepção. Nada nesta terra é mais importante do que a presença de Deus. E é engraçado que os salmos, muito disso foram escritos por alguns levitas, e os levitas no Antigo Testamento eram aqueles que eram responsáveis pela adoração, por ministrar ao Senhor, e aqueles que estão próximos de Deus não conseguem fazer outra coisa a não ser adorá-lo. A intimidade leva a gente à adoração, a intimidade leva a gente a se prostrar, a intimidade faz com que molde a nossa percepção. Por isso que quando a gente canta aqui, a música num culto, não é uma música para a gente assistir a boa performance. A música é o momento que nós, os que somos, a união dos íntimos de Deus, declaramos em uma só voz quem Ele é. É uma intimidade que leva-nos a um conhecimento, a um desejo diferente. O Salmo 25 diz isso: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Nós estamos falando de nova aliança. Presta atenção nesse versículo. A intimidade do Senhor é para os que o temem. E esses que temem ao Senhor, Ele vai dar esse benefício. Qual é o benefício? Vou fazer vocês conhecerem a minha aliança. Vou fazer vocês conhecerem o meu relacionamento. Vou fazer vocês conhecerem a maneira como eu interajo com as pessoas. Mas só desfruta e entende essa nova aliança quem tem a intimidade. Davi previu que o entendimento e a real experiência da nova aliança só se manifesta realmente na intimidade. Davi é um paralelo com Jesus muito legal. Davi cria, quando ele fala do tabernáculo, ele traz a arca da aliança, as pessoas adoram ao redor, não tem mais templo. Davi é aquele que dança na presença do Senhor. Davi é aquele que experimenta de liberdade, a mesma liberdade que hoje nós desfrutamos na nova aliança. Davi é um paralelo da liberdade que existia pós-cruz, pós-morte e ressurreição de Jesus. E temer a Deus, gente, não é ter medo de Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é se aproximar dEle com reverência, com honra, reconhecendo quem Ele é. É um temor de falar, eu sei quem Tu és, por isso eu venho com humildade, eu venho com meu coração submisso. Vamos voltar para o versículo? A intimidade do Senhor é para quem, troca a palavra temem por reverência. A intimidade do Senhor é para quem o reverencia. A intimidade do Senhor é para quem o honra. Honra, como nós aprendemos e pregamos no ano passado por muito tempo, honra é o valor que nós damos em nosso coração. Então não adianta nós virmos a um culto se no nosso coração Deus não é o Senhor. Vocês estão aqui comigo ainda? Só que quem vai diante de Deus com honra, desfruta de intimidade
e conhece a aliança. Conhece algo novo, conhece um padrão novo de relacionamento. Não dá para a gente entender a nova aliança, nós desfrutamos da nova aliança, porque a nova aliança ela é relacional. Por isso que o Davi está dizendo, a intimidade do Senhor, volta gente, intimidade, a proximidade. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que morrer com Cristo, estar unidos com Ele na morte e na ressurreição, porque quando você experimenta a morte e a ressurreição, agora você tem união com Cristo, e Cristo tem intimidade com o Pai, e se Ele tem intimidade, nós temos intimidade, amém? Nós temos que crer nisso. Mas às vezes a desonra, o desprezo a Deus, o desprezo à sua palavra, o desprezo à oração, não preciso, essa independência que nós somos tão encorajados a ter hoje, né? Porque a gente é muito encorajado a ser independente hoje, independente na oração, independente na intimidade, isso nos afasta de Deus, isso nos desconecta. Não, eu já sei essas coisas, eu já ouvi esta pregação, eu já conheço este assunto, eu já sei lidar com isso. Isso rouba a intimidade. O orgulho rouba a intimidade. Por isso que o temor, a honra ao Senhor que nós temos no nosso coração, mantém a intimidade e faz a gente compreender a nova aliança. Isso me faz lembrar do propósito do véu no Antigo Testamento. Dentro da presença de Deus existia o templo, e existia somente um lugar chamado Santo dos Santos. Esse Santo dos Santos é onde ficava a Arca da Aliança. Esse era o lugar onde a presença de Deus estava manifesta, e o sumo sacerdote poderia entrar apenas uma vez ao ano, para poder fazer expiação dos pecados. Então ele levava o sangue dos animais para em remissão, em perdão aos pecados das pessoas. Existia isso era da cultura judaica, foi a maneira que Deus estabeleceu para que o povo não fosse condenado pelos seus pecados. Está escrito aí, era uma cortina que separava o Santo dos Santos do restante do templo de Jerusalém. O propósito do véu era simbólico, tinha a intenção de representar a separação entre o Deus e o homem, pois o Santo dos Santos era considerado o lugar mais sagrado. O véu era uma barreira física que separava o povo de Deus da sua presença, reforçando a ideia da santidade e da necessidade de purificação. Foi Deus que instituiu esse véu, porque precisava dessa separação, porque Ele é santo e o povo não era. E é tão poderoso a gente ver que quando Jesus morre na cruz, como nós vimos na Páscoa, há 2 semanas atrás que nós celebramos, um dos primeiros feitos sobrenaturais da cruz, é o que mesmo, gente? O véu se rasga. Jesus está sendo crucificado no Gólgota, num monte, o templo de Jerusalém está um pouco afastado, e no momento que Jesus entrega o seu Espírito, o véu que está distante, ele é rasgado de cima a baixo. Nós estamos falando de um véu grosso, de uma altura assim grande, mais de 5 metros, rasgar de cima para baixo. Vocês estão sentindo o drama do negócio? A divisão foi rompida. Quando Jesus morre na cruz, o véu se rasgou, simbolizando a remoção da barreira que separava a humanidade da presença de Deus, tornando possível que para todos se aproximarem dele por meio da fé em Cristo. E o poder da presença de Deus é tão sobrenatural, que algumas coisas acontecem. Você já leu esse texto aqui? Mateus 25, 27, 50. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu Espírito. Naquele momento a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram, e muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram.
saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. Como se não bastasse, versículo 54, o oficial romano e outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo o que havia acontecido e disseram: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Olha a implicação de quando o véu é rasgado. Você deixa isso cair um pouco no seu coração. Quando a separação entre a humanidade e Deus foi resolvida com o sacrifício de Jesus na cruz, porque é isso que Jesus faz, ele resolve o drama da separação, o poder da presença de Deus que sai do Santo dos Santos, traz vida aos mortos. Vocês não acreditam nisso aí. Vocês acham que é, sei lá, um conto de história, fábula. Gente, olha isso. Esse poder dessa presença é capaz não de só restaurar a vida aos mortos, mas até o ímpio, que no caso é aquele soldado romano. O poder da presença de Deus bate de uma maneira que os soldados olham e falam: ele era mesmo filho de Deus. Precisou alguém pregar para os romanos? Não. Eu quero falar com vocês sobre isso hoje, e aqui eu estou quase encerrando. Existe um poder na intimidade. A gente foi ensinado às vezes que a intimidade é uma coisa banal, ou que é uma coisa sexual, sensual. Intimidade é coração, intimidade é senhorio de Cristo. A vida de quem tem relacionamento com Deus tem o poder sobrenatural de tocar outras vidas. Não é o entendimento ou a performance que toca a vida das pessoas, é a intimidade com Deus. A intimidade rompeu com o padrão que os discípulos tinham na mente deles. Como nós vimos na semana passada, quando a Narjara pregou, Jesus, sendo íntimo do Pai, disse para aquela mulher samaritana: vocês não vão precisar adorar nem em Jerusalém e nem no Monte Gerizim, vocês vão adorar em espírito e em verdade. Por quê? Porque é coração agora, é Deus habitando no coração. Só que a gente pode ter todo esse acesso da nova aliança e viver sem intimidade, e é a mesma coisa, como se o sacrifício de Jesus só servisse para a gente não ir para o inferno, e não ir para o inferno é muito pouco, perto do benefício da cruz. O benefício da cruz é maravilhoso, nos liberta do poder do pecado, nos enche do Espírito Santo, para que a gente desfrute do sobrenatural, e o sobrenatural não é só sinais e maravilhas, mas são pessoas indo até Jesus. Esse é o mais sobrenatural. Todo o resto é maravilhoso, mas o maior sobrenatural é quando um pecador sai de uma antiga maneira de viver e fala: como nós cantamos, eu vou entregar a minha vida a Jesus, todo o meu desejo pertence a Ele. Isso não é mais sobrenatural? Para mim é. O que eu era antes de Cristo e depois de Cristo é só milagre que explica. Pensa comigo, gente. Jesus tinha intimidade diária com o Pai. Por isso ele tinha poder de curar enfermos, expulsar demônios, ensinar, discipular e até mesmo perseverar quando ele estava lá no Getsemane. Outra pessoa, Abraão, na sua imperfeição,
tinha intimidade com Deus mesmo na antiga aliança. E mesmo não tendo o Espírito Santo habitando no coração dele, gente, ele creu no que Deus disse. Davi creu, quando Deus disse, Davi queria construir um grande templo, e Deus falou, não Davi, você não precisa construir nada, quem vai vir depois de você, o seu descendente, vai construir o templo, mas eu vou te dizer Davi, deixa eu fazer uma promessa com você, de você virá o descendente de Davi, de você virá Jesus Cristo. Davi era tão íntimo do Senhor, que ele queria fazer coisas para Deus, e Deus falou para Davi, Davi, você não precisa fazer nada para mim, você não precisa construir templo, Davi, o seu coração eu já tenho, por conta do seu coração vai vir uma descendência bendita. Jesus vem da descendência de quem, gente? De Davi, não porque Davi não errou, mas porque Davi era íntimo. Davi era íntimo. Íntimo. E Davi errou, hein? Oxa! Abraão errou, hein? Mas Deus não volta atrás na aliança pela nossa performance, porque Deus está olhando o nosso coração. Por isso que a coisa mais valiosa que você e eu temos, meu amigo e minha amiga, é o nosso coração diante de Deus. Só que um coração que foi liberto do poder do pecado, se ele não ser cheio da presença de Deus, ele se ocupa de outra coisa. Você está com um problema na sua mente, aí o problema se resolve. Você fica sem pensar em nada? Não, parece que o próximo problema entra. Parece que tem uma fila, né? E o nosso coração? Fomos libertos do poder do pecado, libertos de demônios, libertos de escravidão. E aí, se a gente não enche de intimidade, a gente fica, e o meu dinheiro? E o que eu tenho para controlar? E aquela pessoa que precisa se mudar, que precisa mudar de vida? E a gente começa a se ocupar de coisas que nós não devemos nos preocupar. Porque as coisas deste mundo, como Jesus fala lá na parábola do semeador, as coisas deste mundo sufocam a real intimidade. Quando a gente experimenta a intimidade com o Pai, baseada nesse amor, a obediência começa a fluir, gente. Foi a intimidade que levou Abraão a perseverar e crer na promessa, mesmo quando as circunstâncias ao redor pareciam contra ele. Eu sei quem prometeu para mim. Isso é intimidade. Eu não volto atrás. A palavra que Deus diz para mim não muda só porque as situações ao meu redor mudaram. Só sabe isso quem é íntimo. Experiência pessoal de Davi. Tantos salmos ele escreveu, minha confiança está no Senhor. São vários, eu achei pelo menos uns 13 que falavam disso. Minha confiança está no Senhor. Foi experiência pessoal. No caso de Davi, de ser muito perdoado. Porque Davi foi perdoado, não foi? Foi. Davi foi tão perdoado que levou ele a... Esse Deus que me perdoa, Ele tem que me amar. Ele me ama muito. Por isso que Ele deposita toda a confiança nele. Foi a intimidade de Jesus que fez com que no Getsemane Ele não desistisse de tamanha dor que Ele havia de sofrer. Pois Ele viu que o plano de Deus era melhor que o dele. Está sofrendo, chorando sangue. Pai, mas não seja a minha vontade feita, mas seja feita a tua vontade. A intimidade faz com que a gente abra mão dos nossos planos, pelos planos dele. Não é convencimento. Deixa eu te apresentar aqui o seu plano de vida até 2057, quando você morre. Deixa eu te convencer como eu vou estar com você todos os dias. Deus não faz isso. Ele fala, eu vou estar com você todos os dias. O salmista escreve, se eu estou no alto do monte, ali o Senhor está, mas se eu fizer a minha cama na sepultura, ali também estás.
Não é sobre a perfeição da vida, mas é sobre a presença que nos acompanha quando as coisas mudam. A intimidade sustentou não só esses homens, mas tantos outros na palavra. Foi isso que fez eles perseverarem. Muitas vezes nós nos aproximamos de Deus buscando intimidade, mas a base dessa atitude está no pensamento: eu tenho que orar, eu tenho que ler, eu tenho que adorar, porque senão quando eu precisar de Deus, Ele não vai me ouvir. Não precisa levantar a mão quem já pensou isso, eu levanto por nós. Eu tenho que fazer tudo certo, porque na hora que eu precisar, Ele não pode me negar. Deus não nega nada para você por padrão. A questão é que a gente precisa entender o tempo dEle, e o que Ele tem para nós nessa estação. Porque às vezes nossos desejos não são para esse momento. Por isso que o novo coração afeta os nossos desejos, vontades, a nossa mente. Imagina isso, é como se um filho obedecesse a um pai, somente para pedir um dia, para pedir um dia um presente no final do ano. Vou fazer tudo certinho, para no final do ano eu pedir aquele presente caro. É como se o cônjuge só fosse amoroso com o outro por causa do benefício sexual. Estou na seca, então eu vou cuidar certinho para conseguir colher depois. Nossa, que pecado. Não, é verdade. É como se a gente trabalhasse pelo salário no final, não no sinal, mas no final do mês. Aí você fala: Gustavo, mas não é assim? Mas não é assim que é para fazer? Às vezes a gente acredita nessas coisas de troca, e a gente não vê mais propósito no nosso trabalho, e começamos a nos tornar ingratos pelo nosso trabalho. Às vezes a gente não vê mais sentido na intimidade conjugal. E aqui intimidade conjugal, eu não estou falando de sexo somente, estou falando de sentar, de conversar, de olhar no olho, de ter um tempo de qualidade. Eu não vejo mais sentido nisso, por quê? Porque eu estou mais preocupado com o resultado que é bom para mim. Porque às vezes, vocês estão entendendo? O paradigma é esse, é como um filho, o pai fala assim: não importa como o meu filho me obedece, desde que ele me obedeça. Não vai pelo amor, vai pela dor. Imagina se Deus fizesse isso com a gente. A gente já está tudo caído, capengando aqui, né? Misericórdia. Às vezes a gente trata assim: tudo bem meu filho obedecer por troca, desde que ele faça o que eu quero. Você pode até querer o melhor para o seu filho, mas o mais importante é que ele entenda a motivação do seu coração. Conversa, explica o porquê. A gente mudou o significado da palavra intimidade, e a gente tornou ela algo desnecessário. Nós corremos o risco, meus irmãos e irmãs, de a gente preferir interação de obediência e performance, do que de liberdade e intimidade. A gente pode correr o risco de querer tanto que as coisas deem certo, então a gente quer que faça exatamente como a gente quer exatamente performance, alto desempenho, mas para isso nós sacrificamos a liberdade e a intimidade. Deus é um Deus que sempre colocou diante do seu povo uma escolha. Coloca entre vocês a vida e a morte, escolham pois a vida. Eu tenho o melhor para vocês, mas eu nunca vou tolher a sua decisão. Mas se você me escolher, você vai ter a certeza da salvação. Você vai ter a presença do Espírito Santo. Você vai viver nessa terra com propósito. Por isso, a intimidade real só consegue nascer de um coração que experimentou o verdadeiro amor do Pai. Às vezes a gente quer intimidade sem antes passar pela cruz.
Nós queremos ouvir a Deus sem antes se arrepender dos nossos pecados. É preciso primeiro um novo coração. E esse novo coração nos leva para a intimidade, você entende? Não tem como. Leva a gente para a intimidade. Mas a manutenção dessa vida de intimidade pertence a mim e a você. A banda pode subir aqui. A manutenção dessa vida de intimidade depende de mim e de você. Salmo 27, versículo 4. Davi diz assim: a única coisa que peço ao Senhor, e o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Vocês estão aqui comigo? Eu sei que a banda está subindo, mas olha esse texto. Pois ali me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderá. Em segurança numa rocha alta me colocará. Então manterei a cabeça erguida, acima dos inimigos que me cercam. Em seu santuário, na sua presença, oferecerei sacrifício com gritos de alegria. Cantarei e louvarei ao Senhor com música. Que sacrifício é esse que a gente faz hoje? O sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é a nossa própria vida. Por isso nós cantamos nessa manhã. Diante da presença de Deus, o que eu entrego para o Deus que tem tudo? Eu. O que eu entrego para um Deus que tem tudo? Eu. Meus desejos, minha vida, tudo. O que leva o apóstolo Paulo a falar que eu sou escravo de Cristo. Olha o que diz o texto de João 14. Jesus falando do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos leva a essa intimidade, amém, gente? Nascemos de novo, recebemos o Espírito Santo. Olha o que Jesus fala: é melhor que eu vá, porque Jesus não poderia estar em todos os lugares, mas o Espírito pode, e se o Espírito pode, todos nós que temos o Espírito, temos acesso ao Pai. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará outro encorajador, que nunca os deixará, o Espírito da verdade. O mundo, aqueles que não creem, não podem receber, pois não o vê e não conhece, mas vocês o conhecem intimidade. Vocês os conhecem, pois Ele habita com vocês agora, e depois estará em vocês. Olha o benefício do Espírito Santo: conhecer o Pai. Se a gente está querendo usar o Espírito Santo para nós mesmos, para se dar bem, para adivinhar o nosso futuro, nós estamos errados, porque o Espírito Santo é para mostrar o Pai. É como você tentar pegar um parafuso de chave de fenda e enfiar um Phillips, não dá. Você vai, tenta, espana o parafuso e perde o propósito. O Espírito Santo é para o Pai, o Espírito Santo é para a intimidade. E os benefícios da intimidade? Falarão em línguas, expulsarão demônios, curarão enfermos, pregarão o evangelho, farão discípulos. Fruto da intimidade. Por isso que o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. No dia em que eu for ressuscitado, Jesus falou: vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Essa convicção vem na ressurreição. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhe obedecem são os que me amam, e porque me amam serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a eles. Jesus nos deixou o Espírito Santo para que tivéssemos intimidade com o Pai. A obediência, gente, é importante demais, Jesus deixa isso bem claro, mas você percebe a sequência do texto? Ele fala: no dia que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou no Pai, e vocês em mim e eu em vocês. Depois da inclusão na morte e na ressurreição, vocês vão aceitar os mandamentos e me obedecer. Tentar obedecer mandamento sem novo coração é confiar na própria força. Qual que é a regra dessa igreja? É essa? Então tá bom, vou fazer. Mas tem um novo coração.
Gustavo, como é que eu sei que tem um novo coração? Só você sabe. E eu oro para que o Espírito Santo nessa manhã toque os nossos corações, para que a gente caia em si. E falamos, Pai, eu tenho mesmo um novo coração ou eu estou vivendo religiosamente? Estou vivendo na conduta, estou vivendo no conformismo. Eu preciso de um novo coração. Porque o novo coração é o único acesso para a intimidade. E aí sim a gente obedece, e aí assim a gente experimenta esse amor. Por isso que o maior benefício da nova aliança é viver nessa terra, enquanto esperamos sim a eternidade, com acesso constante ao Pai. Nós não vivemos essa vida na terra, gente, para ter filhos, para dar certo, para deixar posses, legado, sim, tudo isso pode parecer muito bom, mas a nossa garantia é a eternidade com Deus. Esse é o maior benefício. Mas o que eu faço enquanto eu estou aqui? Me preocupo com as coisas da terra? Me preocupo com as más notícias ao meu redor? Me torno escravo do medo? Ou acesso o Pai diariamente? Essa é a escolha minha e sua. Essa é a escolha. Porque eu não posso escolher ser íntimo de alguém se eu não dedicar o meu tempo a essa pessoa. Nós precisamos aprender a permanecer na presença de Deus em intimidade, e não por obrigação. A obediência flui com muito mais facilidade quando a gente parte da intimidade. O apóstolo Pedro, ele fala isso. Deus deu os mandamentos, e esses mandamentos não são pesados. Como que um mandamento não é pesado? Porque flui de um coração novo, flui de um coração que conhece o Pai. E mesmo que ele peça coisas difíceis, como pediu para Abraão entregar Isaac, ele fala o quê? Eu confio em ti. É para entregar isso, eu entrego. É para dedicar esse tempo, eu dedico. É para deixar de fazer isso, eu deixo. Porque o Senhor tem algo melhor. O Senhor tem algo melhor. Você pode ficar em pé no seu lugar para nós orarmos? Somente um novo coração com a presença do Espírito Santo faz com que a gente tome boas escolhas. Desista, presta atenção, desista de tomar boas decisões sem o Espírito Santo. Desista, não dá. Boas decisões são feitas através do Espírito Santo, através da intimidade com o Pai. Por isso nós vamos cantar. E o momento da gente cantar aqui é de você fechar os seus olhos e sondar o seu coração. Esta palavra não é uma palavra de acusação, mas é uma palavra de convite a você olhar para o seu e eu olhar para o meu coração e nós olharmos. Eu sou íntimo desse Pai. Que, gente, a intimidade tem um poder sobrenatural. É a intimidade que tem o poder sobrenatural. Jesus nunca abriu mão da intimidade para falar, agora eu sei curar enfermo, agora eu sei fazer discípulo. Não, a Bíblia fala que todas as manhãs, ou na madrugada do dia, ou no entardecer do dia, Ele estava com o Pai. Isso que mudou a vida. É um encontro que muda, e é um encontro com a presença de Deus. Feche seus olhos, coloque a sua mão no seu coração.